Gente, na nossa aula de matemática de hoje, vamos falar sobre as razões trigonoméricas do triângulo retângulo, certo? Antes de iniciar nosso estudo, vamos ver um pouquinho da história, né, que é interessante. A palavra trigonometria vem do grego trígono, que significa triangular, e metria significa medida. Então, né, entre os povos antigos, a trigonometria surgiu como elemento de apoio, né, na solução de problemas práticos de astronomia, agromensura, agrimensura e navegação. Certo? Teve um astrônomo grego, né, famoso, ter catalogado aproximadamente entre 1.000 estrelas e calculado a distância entre a Terra e a Lua com um erro inferior a 10%. Teria sido o primeiro a utilizar relações entre as medidas de lados dos ângulos de um triângulo. É considerado o precursor da trigonometria. Atualmente, a trigonometria tem vasta aplicação, né, tanto na topografia, na aviação e nos diversos ramos da engenharia. Então, vamos dar início ao nosso assunto de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o seno. Gente, resumindo aqui o que está escrito aí no nosso slide, o seno nada mais é que o cateto oposto ao meu ângulo, dividido pela hipotenusa, né, que a gente vai ver agora no exemplo. Aí eu tenho um triângulo retângulo, lembra? O meu vértice B é um ângulo de 90 graus, e eu tenho meu vértice A, que ele vale o ângulo A, né? Então eu não sei qual é esse ângulo aí, eu quero determinar, ou seja, eu quero saber o seno, a medida do seno nesse triângulo retângulo, certo? Eu tenho que identificar aqui, gente, esse lado oposto, né, do meu ângulo e a minha hipotenusa. O lado oposto é o número que está oposto ao meu ângulo A, no caso é o número 6, é o segmento BC. E a hipotenusa, gente, é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, que é o lado AC. Aí fica assim, então BC, que é o meu oposto, que vale 6, e AC que vale 10, né? Tá aí, 6 décimos. Então, não dá para me dividir numa divisão exata, eu faço aqui uma simplificação dessa fração, que ela fica de 3 quintos, né? Então, tá aí, eu determinei, gente, determinar o seno, né, do meu triângulo retângulo. Lembrando que o seno é a medida do quê? Do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Não esqueçam disso. Aí eu tenho, gente, o cosseno. O cosseno, gente, nada mais é que o cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. Então, gente, lembre que eu determinei aqui. Eu sei que o lado oposto é o 6. O adjacente vai ser quem? O 8, né? Aqui lá está ao lado, né? Coladinho. Um oposto está coladinho. Então, hipotenusa é o lado que está oposto a um ângulo de 90 graus. Então, aí fica AB dividido por AC, ou seja, 8 dividido para 10. Né? Forma de fração, 8 décimos. Simplificando, fica 4 quintos. Então, eu determinei a medida do meu cosseno. Não esqueça que o cosseno é a medida de quem? Do lado que? Do lado adjacente, né? Tem o lado oposto e o adjacente dividido pela hipotenusa. Gente, vamos calcular agora, gente, o cosseno de um ângulo. Né? Então, o cosseno do ângulo tem que a gente viu, né? A medida, só para a gente revisar. 8 décimos, 4 quintos. Só para a gente recapitular o que a gente viu anteriormente. Aí eu tenho a tangente de um ângulo agudo. A tangente, gente, é o quê? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo? Isso é a tangente. Aí eu tenho esses dois exemplos aí para a gente determinar aí, ó. Vamos calcular a tangente do ângulo A no triângulo retângulo AB, ou seja, a tangente é o cateto oposto dividido por cateto adjacente, ou seja, 6 dividido para 8, no primeiro caso. Né? 6 para 8, vou simplificar, que vai dar 3 quartos. Então, e no segundo caso, gente, vou determinar no caso do ângulo B e o ângulo C. Né? Tem dois ângulos. O seno de B, gente, sempre vou calcular o quê? Cateto oposto pelo cateto adjacente, pela hipotenusa. Então, é 9 dividido para 15, simplificando 3 quintos. Cosseno é cateto oposto, cosseno cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, 12 dividido para 15. E a tangente é o que? Cateto oposto, sempre do meu ângulo B. Cateto oposto do ângulo B, quem é? O 9. E cateto adjacente é o 12, simplificando 3 quartos. Então, gente, a gente viu nessa aula identificar seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Só lembrando que o seno a gente calcula o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo? Então, essas três medidas.
Nós temos isso, certo, gente? E dúvida, gente, pode mandar mensagem. Siga, estou à disposição de vocês. Bom estudo para todos.